Hoje, no Jogo a Jogo Esquenta Brasil e Panamá, vamos elencar os 26 convocados pela Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo e seu grau de importância. Fica até o final, porque o menino Ney vai ser elencado aqui também na nossa tier list. Estou com a Júlia Espíndola e com o Franco Reis também para elencar e ouvir os palpites dos jogadores da seleção. Tamo junto, Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Pedro, tá aqui junto com o Franco, junto com você. Um prazer estar aqui no Jogo a Jogo. A gente vai fazer esse debate acontecer. Acho que tá todo mundo bem ansioso, né, para falar um pouquinho sobre essa convocação toda. Mas vamos lá, acho que tem bastante debate para rolar. E aí, Franco, vai ser difícil elencar o Neymar nessa playlist, nessa tier list, ou tá tranquilo? Cara, eu não acho que o Neymar é toda essa unanimidade, não, viu? Tem muito o que falar, não só de Neymar, mas de todos os 26 que foram para essa lista do Ancelotti, que pode mudar até o dia 13, né? Antes do Brasil e Marrocos, vamos ver. É isso aí, você fica até o final, deixa seu like, deixa seu comentário também, já vai comentando se o Neymar vai de fato para a Copa do Mundo, se esse grau 2 na panturrilha, ali no joelho, na perna, porque toda hora é um lugar diferente da lesão dele, se vai manter ele na Copa do Mundo, e também fica até o final, porque a gente vai passar a limpo todos os 26 e já, com a nossa produção colocando aqui na tela, começar pelos goleiros, porque uma das regras já apresentando nossa playlist é que cada jogador que disputa a posição, né, precisa estar em prateleiras diferentes. Então, por exemplo, nós temos Alisson, Ederson e o Everton. E antes de falar dessa regra também, nós temos os 4 níveis de grau de importância que eu vou explicar para vocês aqui no nosso Jogo a Jogo. O grau 3 é o grau máximo, mais importante, que por enquanto tem um limite máximo de 3 jogadores. São jogadores que vão representar muito bem a seleção, vão marcar gol, quem sabe, do título, de classificação, vão ser titulares incontestáveis. O grau 2 é aquele jogador que vai ser titular, mas que talvez não comprometa, não falhe e seja a peça de segurança do Ancelotti. O grau 1 é aquele que vai entrar, vai poder resolver, mas que nos 11 a gente não vai ver. No segundo tempo vai entrar nos 15 do segundo tempo, vai entrar já na prorrogação, e aquele 0 grau, esquece. Esse aí é aquele que vai deixar o banco bem quentinho lá nos Estados Unidos e começando, como eu disse, com os nossos goleiros, Alisson, Ederson e o Everton, e claro, o nosso Alisson, eu vou com a Julie. Quero saber se ser titular em mais de uma Copa faz com que o Alisson tenha esse grau de importância tão grande hoje na seleção do Ancelotti, Julie. Cara, com certeza, assim, pra mim acho que ele é uma peça central, né? Acho que é o mais confiável dessa geração toda, o goleiro mais confiável dessa geração. A gente sabe que goleiro também decide Copa, a gente teve goleiro já decidindo Copa pro Brasil e, né, acho que por mais que o Alisson não tenha tido esse feito ainda na seleção, eu acho que ele tem uma estabilidade há anos, né? Continua sendo top mundial, tem uma regularidade muito absurda em ciclos de Copa e tudo mais, passa a segurança, tem a experiência que é importante ter, e, cara, pra mim, acho que passa muita confiança ali pro sistema defensivo, que a gente sabe que pode se tornar, né, a gente tem as fixos ali, mas quem sabe se precisar de alguma mudança, pode complicar um pouquinho a parte emocional. Então, acho que ele passa certa confiança por já ser, né, um jogador que tá em Copa há muito tempo, né, tá no ciclo de Copa há muito tempo. Pra mim, é um jogador peça-chave, eu colocaria, cara, grau 3. Eu vou colocar grau 3, né? Porque é central da Copa. Já começamos com o grau 3 da Julie Franco, Se você tirar o Alisson no grau 3, a gente vai ter daqui a pouco uma discussãozinha com o Ederson e o Everton, mas é contigo. Cara, pra mim é grau 2. Eu não acho que ele é grau 3. O Alisson é um goleiro que é muito constante, mas ele é constante na nota 8, né? Ele não faz milagre, nunca fez milagre pelo Brasil, nunca salvou o Brasil em Copa, o Brasil nunca teve sempre dependente dele, né? E não só em Copa, em qualquer competição, né? Mas ele também nunca frangou ou falhou em nível absurdo ao ponto de entregar. Tem muita gente que fala que ele que tinha outros goleiros que chegariam naquela bola do De Bruyne, que é uma verdadeira mentira, né? E que ele também chegaria naquela bola da Croácia, que também era impossível dele pegar. Mas assim, eu acho que ele é um goleiro grau 2 porque ele é muito importante pro Brasil. E a partir do momento que o Alisson não estiver disponível para jogo, o Brasil tá ferrado. Porque tanto o Ederson quanto o Everton não acompanham o mesmo nível, né? Então eu acho que o Alisson, para mim, é um grau 2. Agora, eu tenho uma outra pergunta antes da gente avançar pro debate, tá? Bora. A gente tá fazendo essa lista de importância... Já vai com o Ederson contigo já também. Já aproveita o embalo. Segundo a nossa cabeça, certo? Isso. Não é a do Ancelotti. Esquece o velho da lancha. É isso. Segundo o que eles podem entregar, basicamente. É o que a gente acha do grau de importância. É o que a gente acha que eles vão entregar.
Então tá bom, eu sigo com o Alisson no grau 2. E pra mim o Ederson vai pro grau 0, tá? Pro 0 Ah, grau. e a Julie já completa. Porque assim, a gente teve um impasse entre o grau 3 e o grau 2 do Alisson, mas na minha opinião, a gente pode fechar os goleiros porque cada um tem que ter um. Se o Ederson tá no 0, tu concorda, Julie? Porque o Everton não pode estar no mesmo patamar dele. Cara, eu realmente não tá no mesmo patamar do Alisson. Eu acho que, tipo assim, eu vou até discordar dessa questão do grau 2 porque eu acho que se o jogador, ele não tem ele e vai colocar Ederson, vai colocar outro goleiro, cara, ele é indispensável, entendeu? Então ele precisa ser grau 3 porque se ele é importante a esse ponto, ele é grau 3. Eu acho que grau 2 tu pega o nota 7 que ainda tem uma substituição pra fazer. Mas Mas a assim, discussão entre o Everton e o Ederson, no segundo tempo, entrando no lugar do Alisson, que foi a bola decidida, a bola levantada pelo Franco, você confia, Julie, mais no Everton ou no Ederson? Porque isso vai impactar na nossa playlist tier list aqui. tá, eu nesse caso, eu coloco. Cara, eu vou colocar o Ederson no grau 1, vamos dizer, e o Everton no grau 0. Eu acho que o Eu Everton. interpreto o Alisson no grau 3 como o grau 3 é o cara que decide a Copa pro Brasil. Entendeu? Pra mim, o Não Alisson vai não vai decidir. decidir Copa pro Brasil. Cara, mas é Vai porque ser eu coloco. titular, importante, mas pênalti não Então, pega. é porque a gente não quer dizer que ele não vai decidir, não vai chegar lá e vai fazer um gol. Mas às vezes ele pode pegar um pênalti que vai decidir. Uhum. Então, assim, eu ainda coloco ele nessa prateleira do 3, porque, como eu falei lá no início, a gente já teve goleiros que fizeram esse feito e que entregaram uma taça, entendeu? Que chegaram na taça. Então, assim, eu acho que por mais que o Alisson não tenha tido esse feito ainda, né? Assim como ninguém teve praticamente desse dia, além do Neymar, né, em 2016, eu acho que nessa situação ele seria indispensável nessa questão. Vai, Aí é Franco. que entra o meu argumento. Hum. Porque o Everton teve nesse dia de 2016, junto com o Neymar. Aí ele pega o pênalti, o É, Neymar não. faz e o Brasil é campeão olímpico. E é por isso que eu deixo o Everton no grau 1 e o Ederson no grau 0. Porque o Ederson realmente nunca fez nada pela seleção. E tá num Ó, momento muito ruim no Fenerbahçe. vamos Sim. fazer o Tal seguinte para como. organizar aqui nossos goleirões. O Ederson, por enquanto, vai manter ele no 0, porque o nosso Franco disse. O 1 também, eu sei que a Julie, ela invertiria. O Alisson tá ali como grau 3, porque ele, por enquanto, na opinião da Julie, vai decidir a Copa. Mas a gente tem outros jogadores pra frente. Vamos Sim. deixar os goleiros assim. Aos poucos, ao Fechou. longo da tier list, vamos colocando pra gente quem vai talvez decidir a Copa, porque se o Alisson chegar lá no final e tiver mais 3 com ele, a discussão vai rolar solta. E eu já aproveito a continuação da discussão para começarmos com os zagueiros. Franco Reis, Marquinhos, campeão e capitão da Champions. Quem sabe bicampeão da Champions enquanto esse vídeo for pro ar. É grau 3 por ser capitão, por ter experiência? Fala pra mim qual o grau de importância e expectativa pro nosso Marquinhos na seleção. Cara, o Marquinhos, eu acho. Se fosse na Copa de 2022, eu acho que a minha resposta seria diferente. Uhum. Nessa Copa, analisando o momento atual do Marquinhos, a temporada que ele fez em específico, é grau 2, tá? Porque eu acho que ele não tá no mesmo nível que ele tava antes, tá um pouco abaixo, tá? Vai sofrer nessa Copa do Mundo, principalmente contra atacantes velozes, né? Uhum. E eu acho que pode ser um grande problema pro Brasil. Não tô falando que ele vai mal na Copa, mas tô falando que pode ser um problema pro Brasil o Marquinhos. Por isso que eu coloco o grau 2 e não o grau 3. E levando a dupla de zaga, então, se o Marquinhos está no grau 2, eu suponho, Julie, que o melhor zagueiro do mundo vai estar no grau 3, ou essa discussão a gente vai manter para depois? Porque o Gabriel Magalhães é a dupla de zaga do Marquinhos. Não, realmente. Mas eu acho que eu não vou colocar zagueiro no grau 3 nesse caso. Eu não vou colocar. Eu concordo com o Franco na questão do Marquinhos. Eu acho que ele tem tido momentos não tão bons quanto já teve, mas ele ainda é o zagueiro que tem a maior hierarquia na seleção, dentro da seleção. Acho que o peso dele é maior do que o futebol, só o futebol que ele vai jogar, né? Mas, ainda assim, também me preocupa essa questão de jogar com atacantes de altíssimo nível, por mais que, né, ele esteja no melhor time do mundo hoje, ainda assim me preocupa um pouco. Me preocupa também, uma coisa que eu já falei, a questão emocional, porque a gente sabe o que aconteceu na Copa de 2022, não sabe como ele vai estar na Copa de 2026, às vezes isso pesa um pouco. Então, cara, que é difícil, porque o Gabriel Magalhães também é extremamente bom, né? Extremamente bom. Então
foda eu colocar o Magalhães no grau 1. Mas eu não queria colocar zagueiro no grau Se 3. você quiser manter os dois no grau, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães no grau 2, eu vou entender, e eu espero que o Franco também, que são no mesmo nível. Porque é Eu entendo pra Copa, eu vou colocar os dois no mesmo nível, na mesma prateleira. Franco concordou, então a gente pode passar para o Bremer, Franco, que é talvez o primeiro reserva dessa seleção. E qual o nível de importância que você espera do zagueiro da Juventus? Que vai para a segunda Copa, né? Já foi em 22 também, que ninguém lembra. Como diria o Jorge Jesus, na minha cabeça, né? Aliás, Jorge Jesus não, essa é do Cristiano Ronaldo, né? É. Na minha cabeça, o Bremer é o reserva imediato para esses dois. E eu espero que na cabeça do Ancelotti também. Porque se não for, temos um grande problema. Agora, para mim, o Bremer é o grau 1, não tem discussão. Acho que é sólido, tá ali. Se um dos dois machucarem, ok, ainda tem o Bremer, não é a mesma coisa, mas tem o Bremer. Agora, os outros dois eu vou deixar a Julie falar primeiro. A Julie concordou contigo no Bremer aí, então já jogo para ela. Exato, aí eu concordo. Danilo, o herói de Lima. Julie, o Danilo vai para ser líder de quê? Me diz. Cara, ele não consegue ser líder nem no time que ele joga, quem dirá na seleção. Então, assim, eu acho que ele é um jogador que talvez ele seja importante em algum momento. É um dos jogadores a gente já viu em preleção num vestiário. Talvez é um dos caras mais respeitados ali. Tem uma certa liderança, sabe, né? Tem a questão da leitura tática. Pô, ele é experiente, bem experiente, então ele sabe como é que é um jogo. Mas, cara, a gente viu agora a última partida que ele fez foi absurda. Então, assim, absurda no sentido negativo. Pra mim, foi uma das piores partidas que eu já vi do Danilo pra um cara que conseguiu decidir uma Libertadores pro Flamengo. Então, Mas assim... é ao ponto, porque pro Ancelotti o grau de importância ele é 4, 5, 6. Foi o primeiro convocado. Júlio, seu grau de importância pro Danilo. E Não é olha muito lá. nem se bobear. E olha lá. E aí, Franco, porque essa eu vou deixar você discutir. Essa tem que discutir. Não, cara, pra mim é grau 0, esquece. Pra mim é 0 grau. Se quiser botar no 0, pra mim não tá ruim também não, tá? Eu vou dizer pra você, e aí eu já emendo no Léo Pereira também, tá? Perfeito. Esses pra mim, tanto o Danilo quanto o Léo Pereira, são os dois piores nomes dessa convocação. Sim, tá? concordo. E assim, de longe, porque Os o nível dois técnico... o 0, por exemplo, ou não? Pra mim, sim. Acho que sim também. Eu também, Acho eu que colocaria... não tem cabimento a convocação dos dois. Tanto o Léo Pereira tinha outras opções pra chamar, com maior qualidade técnica e que oferecia pro Brasil uma diferente perspectiva de jogo, né? Como, por exemplo, o Beraldo, né? Ou Sim. até outros jogadores. E o Danilo, por exemplo, essa história da liderança enfim, como é que eu falo? Não, do vestiário, da liderança, de parecer um paizão aí pros atletas. Pra isso, chama o Thiago Silva. Essa é a pior desculpa possível pro Ancelotti. Então, assim, ou o Danilo é muito bom no tantã e vai fazer o pagode da seleção pré-jogo, né? Ou não vale a pena chamar pra Copa. Acabou. Vocês conseguem enxergar um cenário onde o Danilo entra antes do Léo Pereira? Eu consigo. Sim. Eu consigo. Sim. Eu consigo. Por esses argumentos que a gente utilizou, ele é mais experiente, ele já esteve convocado bem mais vezes do que Léo Pereira, e tem a questão, dentro de campo, ele tem uma responsabilidade maior com os companheiros dele. Léo Pereira não, Léo Pereira, cara, gente, pelo amor de Deus, é bizarro, eu não tenho... E, Julie, não tenho... e falando sobre essa responsabilidade também, a gente aproveita já com o Ibañez aqui, porque foi convocado recentemente, não é de hoje que o Ibañez veio convocado, é porque a gente não lembra muito bem das convocações dele, já teve o cabelinho raspado antes, agora tá com o cabelo um pouco maior, já cortou de novo. O Ibañez vai ser o seu titular na lateral direita, Julie? E o grau de importância dele, obviamente, também. Cara, então, titular na lateral direita não, porque a gente tem a opção do Wesley, né? Eu acho que... E lateral esquerdo, né? Que é uma polêmica. Não. É. Eu acho que é difícil, porque de qualquer forma, vai ser difícil improvisar uma posição, né? Copa do Mundo, tu vai improvisar uma posição, cara, é difícil, por mais que a gente também tenha a falta de lateral esquerdo. Mas, assim, eu não colocaria ele de titular, não. Quem tem na posição, por mais que seja ruim, coloca na posição. Não vem improvisar, não vem com coisa não, que dá problema. E o seu grau do Ibañez? O Ibañez, pra mim, cara, acho que grau 1, né? Porque eu não vou colocar mais um zagueiro no grau 0, mas eu vou colocar no grau 1. Franco, o Wesley é contigo. Eu suponho que o Wesley, então, se nesse discurso da Julie que o Wesley é titular... Eu vou... Assim, eu tô lendo o 0 grau do gênero... Se a gente depender deles... Ferrou. Acabou a Copa. Né? Acabou a Copa, né? Mas, assim, eu diria que o Ibañez
ele vai começar como um grau 1 e vai terminar a fase de grupos como um grau 2, tá? Também acho. Pode ser. Eu acho Pode que ele ser. vai ser o titular na lateral direita, e eu Também espero, sinceramente, porque quem tá vendo o futebol do Wesley na Roma pode estar feliz, etc, com o gol e assistência que ele dá, mas defensivamente o Wesley tem muita dificuldade, cara. O Wesley Exato. hoje é mais parecido esse é o na Roma com o Luciano Juba do que o Ibanez. O Luciano Juba foi tão pedido, aqui no Brasil por ser um lateral esquerdo ofensivo, é a mesma função Sim. que o Wesley vem fazendo na É Roma. Comparação porque o parece Wesley virou absurda, quase mas um é ponta, verdade. né? O Wesley não é mais lateral, cara. O Wesley virou um ponta. O Wesley é literalmente um meia-direita, meia-esquerda, né? Nesse caso que agora É porque começou a jogar ele joga de ala praticamente, né? Não é Mas, nem. cara, você viu os primeiros jogos da Roma esse ano? Eu morei na Itália, morei em Roma, né, especificamente no primeiro Ui. semestre da temporada. Eu ia dizer, eu ia falar, meu Deus, ele meteu um argumento Não, mais. não. Cara, eu sem brincadeira, o que eu ouvia o Wesley ser xingado na arquibancada é sacanagem, cara. Os caras Aqui em queriam Roma de matar Janeiro, ele, né? ele. Roma de Janeiro eu já ouvi bastante também. Em Diga-se Roma de de Janeiro. passagem. Assim. É. Então, ó, Exatamente. o Wesley tá em qual grau? Porque o Ibanez já tá por ali no grau 1. É, Pra começar a eu, Copa. eu não digo que é grau 0, tá? Mas eu diria que era grau 1 também. Era o mesmo nível. Eu acho que os dois não passam confiança nenhuma, mas... Mas com a nossa regra aqui, eles dividem posição logo. Um vai Eu ficar em vou- cima do outro, porque um é titular, o outro é reserva. Eu ainda vou começar a colocar Copa. o Wesley como titular. Eu não vou colocar o Ibanez como titular, Vamos colocar cara. no grau 2, vamos ver. Então Vamos ver. o Wesley no 2? Ah, pode ser. Pra vocês verem como a nossa situação defensiva tá tensa, porque a gente não consegue pensar em um deles pra colocar no grau 3, mas a gente tá na dificuldade de colocar qual é o mais abaixo desses aí. O Wesley fechou grau 2 e o Ibanez grau 1, porque o Wesley, na nossa cabeça, vai começar como titular, apesar de que, até preferência nossa, o Ibanez acabe terminando com a titularidade. E Júlio titular esse, que hoje é o Alexandro. Cara, Alexandro, que também foi uma convocação muito contestada, né? Acho que é muito mais nessa questão de faltar jogador pra levar do que... Não faltar jogador, a gente sabe que teria opções, mas que o Ancelotti não confia do que o bom jogador, porque, assim, é questão de experiência, né? Cara, acho que é muito mais, como eu já falei, muito mais pelo histórico, pra mim, o Alexandro é grau 0 total. Franco, se o Alexandre é Acompanho grau o relator. 0, o Douglas Santos é titular e vai ter no mínimo 1, né? Eu acompanho o relator, o Alexandre é grau 0, tá? E eu vou confiar que é o Douglas Santos, não do jogo contra a França. Que é o outro Sim, Douglas exato. Santos. Que é o Douglas Santos de eliminatórias e... O Douglas Santos que consiga dar um passo pra frente. Eu vou confiar que é o Douglas Santos bom e não contra a França, que chorou ali junto com o Léo Pereira pra marcar o Mbappé. Então eu vou falar que o Douglas Santos, pra mim, hoje, é grau 2. Porque, entenda na minha cabeça o seguinte, tá? Ok, Douglas Santos tá aqui, ele é titular. Se ele machucar, vai vir o Alexandro, que consegue ser bem pior do que ele no momento. Então, assim, ele tem um grau 2 de importância, porque o próximo nível aí cai muito. Concordo. Então a gente fechou por enquanto aqui o Alisson, por enquanto, no grau 3. Nós temos Marquinhos, Magalhães e o Wesley, grau 2. O Wesley surpreendendo aqui os críticos de Roma de Janeiro. Temos o Douglas Éder. Santos, grau 2 também. Oi? Douglas Santos, grau 2 também. Nossa produção ainda não colocou mais do Douglas Santos, grau 2 também. Então, nossos titulares... Nossa zaga reserva é aquilo. Temos titulares ali, mas nenhum vai decidir a Copa no grau 3, por enquanto. Grau 1 nós temos o Bremer, o Everton e também o Ibanez. Já no grau 0 aquele que se entrarem por enquanto, Danilo, o Ederson, o Léo Pereira e, que eu não tô conseguindo chegar aqui direito, o Alexandro. Cara, o torcedor do Flamengo vai matar a gente aqui nos comentários. Aproveita você. Exato, vão chamar a gente de... Entrem na fila. Até agora, esquenta da rodada Brasil e Panamá. Já falando, obviamente, dos 26 para a Copa, né? Porque aqui a gente tá com foco na Copa do Mundo. Brasil e Panamá, deixa lá o Neymar machucando, deixa o Neymar de férias, mas vamos lá, porque a gente vai começar com o meio campo. E para começar com o meio campo, a gente tem uma disputa que foi bem falada, uma disputa que durante a Copa do Mundo pode se inverter em relação à titularidade, que é produção Bruno Guimarães e Danilo. E sobre esses jogadores, a gente separou um videozinho muito especial do Franco Reis, nosso futebol, que está aqui presente com a gente, lá no nosso Instagram, no Jogo a Jogo. Então, por favor, se você puder colocar a produção, Bruno Guimarães e Danilo. Quem tem que ser titular da Copa?
Brasil ainda tem algumas vagas indefinidas no time, e para isso o Ancelotti vai ter que pensar quem vai jogar do lado do Casemiro, Danilo ou Bruno Guimarães. Enquanto o Bruno Guimarães é dos melhores jogadores do Newcastle nessa temporada, o Danilo tá fazendo uma temporada excepcional no Botafogo e pode pintar como titular. O Bruno tem 9 gols e 5 assistências nessa temporada, sendo um cara muito importante nas construções de jogadas e no equilíbrio do time. Já o Danilo tem 9 gols e apenas 2 assistências, só que com detalhe, com metade do número de jogos de Bruno Guimarães. Danilo é um excelente box-to-box que gosta de pisar na área e fazer gol. E quando vestiram a amarelinha no comando do Ancelotti, os dois mandaram muito bem. Danilo foi o melhor jogador do Brasil contra a Croácia, e o Bruno Guimarães, antes da sua lesão, vinha fazendo uma bela dupla com o Casemiro. A pergunta que não quer calar é: o que vale mais a pena, o top 1 do Brasil ou o top 10 da Inglaterra? Comenta aí embaixo quem tem que ser o titular da Copa e tamo junto. O melhor jogador... Cara, quem tem que ser o titular dessa Copa, hein? Eu criei esse vídeo de debate depois, pensado, né? Depois do jogo contra a Croácia, porque o Danilo comeu a bola naquele jogo, né? Contra o time que eliminou a gente na última Copa, né? Isso é meio bizarro. A gente foi eliminado pra Croácia, né? E foi um cara do Brasileirão, aliás, um cara não, o melhor jogador do Brasileirão atualmente, né? Que resolveu o jogo pra gente. Então, assim, esse cara vai decidir umas quartas de final da Copa? Decidiria em 2022? Essa é uma boa questão pra trazer aqui. Ele tem que ser titular, ele ou o Bruno Guimarães? Essa é a minha dúvida. Os dois, né, têm um nível altíssimo. E eu confesso pra vocês que 2026, o recorte fevereiro até junho, eu não gostei do que eu vi do Bruno Guimarães. Primeiro que eu vi pouco, né, por conta de lesão, falta de ritmo de jogo, etc. Segundo, que eu não gostei muito do que eu vi. Até porque o Newcastle também perdeu muito de nível nessa temporada e isso não ajudou ele. Agora, o Danilo, cada jogo que eu vejo do Danilo, mais eu me impressiono. E eu sou sujeito para, sou suspeito para falar, né, sobre isso, porque eu sou muito fã do futebol do Danilo. Muito fã, tá? E ele, como segundo volante, rende mais do que ele rende como primeiro volante, né? Deixa ele mais solto, ele gosta de jogar assim, né? E rende mais pro Brasil. Agora, na hierarquia, eu acho que o Bruno Guimarães ainda tá um passinho à frente. E ele vai ser titular na Copa. Então eu diria que a gente vai aplicar a regra do grau 3 e grau 2 pra esse também? Obrigatoriamente pra eles, você vai decidir quem vai estar em cada grau pra você, e depois a Julie concorda ou discorda e a gente fecha isso aí. Cara, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Eu já tenho o meu e eu não vou nem hesitar. Os dois pra mim são grau 2. E eu diria até que o Danilo era capaz de decidir uma Copa. Eu não vejo o Bruno Guimarães decidindo. Eu vejo o Danilo no grau 3. Tá bom. Perfeito. Produção, você ouviu os seus comentaristas de Danilo grau 3, porque tem mais chance de decidir a Copa do Mundo. É capacidade Eu acho que o Danilo, se jogar 15 minutos, tem maior capacidade de dominar o jogo e colocar no bolso do que o Guimarães tem em 75. E vou além. Se em 2022 o Danilo tivesse entrado no lugar do Fred, a gente não teria perdido aquele jogo. Olha, discussões boas que a gente já continua para o parceiro dele de meio campo, né? Porque se a gente comentou agora quem talvez fosse titular para Bruno Guimarães e Danilo, a nossa produção já tá ali ansiosa de querer colocar o nosso Casemito no grau 3, Júlia. É isso? Cara, assim, sou muito fã de Casemiro, tá? Muito fã de Casemiro. Acho que é um jogador muito importante pra seleção. Por ser aquele cara que, assim, por mais que o auge físico dele já tenha passado, mas, assim, é um jogador que muda muito. E a gente viu pela última temporada de futebol dele no Manchester United. Por mais a zica inteira que o Manchester United esteve durante todas essas temporadas, ainda assim ele foi um dos jogadores mais regulares do time, né? Eu acho que ele sim uma proteção, a questão defensiva, na questão da liderança. Ele é um jogador muito inteligente, por mais que ele perca na questão da intensidade física, e eu acho que é por isso que é importante tu ter um jogador mais jovem, para tentar cobrir ele nessa questão. Nesse caso, eu já utilizaria o Danilo para isso, por exemplo, mas eu ainda acho que ele é muito importante para impor respeito dentro de campo, por mais que eu ainda sinta muito rancor do que ele fez em 2022 em ter sentido tanto respeito pelo Modric e não pela gente. Mas ainda assim eu coloco ele em grau 2. Ó, Franco, tu já vai ter que emendar o Fabinho nessa aí, tá?
Cara, eu começo com um problema aqui na minha cabeça, porque o Casemiro, pra mim, não deixar ele no grau 3 é quase que um crime. Mas Porque, quais apesar as de... chances Mas colocar ele no grau Copa? 3 é pensar que o Casemiro vai decidir. Mas É ele vai que- decidir. eu A gente sei, eu venceu sei. E em o pior de 22, tudo é que eu acredito nisso, porque teve aí jogo em 22 que ele resolve. Aquele jogo 1-0. é contra a Sérvia? Acho que ou é Sérvia ou é Suíça, mas ele É, faz acho 1-0 de Aquele jogo primeira o na Brasil não bucha da jogou rede, né? absolutamente nada. Né? É Suíça, porque a Sérvia foi o gol Sérvia do foi o Richarlison. Richarlison. isso. Meu, aquele jogo contra a Suíça ardia o olho de assistir o Brasil jogar. E ele pega uma bola ali dentro da área que respinga, ele mete um golaço, velho. E assim, eu acredito que o Casemiro resolve, entendeu? Decide Copa pra gente, esse é que é o pior. E Até porque decide a mais. ausência dele também decide, né? Não, com Exatamente. certeza, com certeza. 18, ele não joga, né? E a gente perde a Copa do Mundo porque o Fernandinho é titular. Sim. Caraca. Então, Mas assim, aí, assim, ele não joga e a gente perde porque ele não joga, mas porque a gente não tem um banco de reservas. Se a gente tem uma opção, sim, sim. se a gente tem uma opção boa pra entrar junto com ele, pra entrar no lugar dele, vamos dizer assim, numa situação, a situação é diferente, o cenário é diferente. Posso votar pra fazer um bem bolado aqui? Podemos deixar o Tá, Casemiro no grau 3, depois qualquer coisa a gente desce ele? fechou. Casemiro no 3 e o Fabinho vai terminar, por enquanto, no grau. Grau 0. 1 pra mim. Pô, pra mim é grau 0. Eu tô sendo gentil, gente. Eu tô sendo muito Alguém gentil, viu eu algum jogo do Fabinho? Alguém aqui, levanta a mão quem assistiu 2 jogos completos do Fabinho nos últimos abaixa. 4 anos. Não acho. Cara, É loucura, pô. Acho que nem o Ancelotti deve ter Nem o visto. Casemiro, que citou ele, né? Nem o Nem Casemiro. o Casemiro. Então, assim, eu vou dizer, essa dupla aqui de Fabinho, e daí a Júlia vai falar do Paquetá pra torcida do Flamengo não me matar mais. É. Cara, Fabinho pra mim é grau 0 disparado, tá? É. E assim, a sorte é que o Brasil achou um substituto pro Casemiro de última hora. sim. Exato. Porque o Sim. Danilo também joga de primeiro volante. Se não, Sim. Pode também. Eu preferiria improvisar o Danilo entrando no segundo tempo no lugar do Casemiro do que o Fabinho. Eu acho que eu ficaria com um time, tipo assim, tá, vamos tentar construir mais a bola, que é uma expectativa talvez que você tenha, Júlio, contado do Paquetá, que na nossa tier list tá com uma foto maravilhosa. Inclusive, ele que postou no Instagram dele, tá? Não estamos aqui zombando com nenhum atleta profissional da seleção brasileira, perfeito? Foto retirada no seu próprio Instagram. Dito isso, Júlio, Lucas Paquetá, o passinho vai ter na Copa? Vai, né? Dito isso, eu acho que sim, tá? Eu acho que ele é um jogador que, mesmo que esteja num momento muito. Cara, eu não estou tentando diminuir minha situação com a torcida produção do ali Flamengo, colocando tá? no Calma, zero. editor. A produção Meu Deus! Cara, eu vou colocar ele grau 1. Eu não vou colocar o Paquetá grau 0, porque assim, eu acho que ele ainda assim é um jogador que sempre encaixou bem na seleção. Eu acho que a gente tem aquele jogo contra o Japão, Coreia do Sul. Coreia do Sul, que ele Coreia faz do o Sul. 4x0. Coreia do Sul, que ele faz o gol, tudo bem, que é uma seleção que não tem toda a qualidade que talvez a gente vai ver ele tendo que decidir num jogo, né? Talvez ele não consiga. Mas, ainda assim, eu acho que pro jogo coletivo da seleção, ele é importante. Ele é um jogador que ele entende essa situação. Ele, cara, não é porque ele tá num momento ruim que ele perdeu a qualidade que ele tem. Ele é um jogador muito criativo, muito fluido, faz o improviso, tem um último passo legal. Então, assim, eu acho que por mais que ele esteja bem irregular no Flamengo hoje, ganhando confiança dentro da seleção, eu acho que ele ainda pode ajudar bastante coletivamente. E aí, Franco, se tu discordar, a gente muda, senão... não, acompanho o relator. Eu acho que ele é grau 1, não tem muito o que discutir, não. E o Vini Júnior tem sido grau 1, mas a gente gostaria que ele fosse grau 4, grau 5, grau 7, né? E aí, Franco? Cara, e você mesmo falou, ele tem sido grau 1. Eu não espero nada diferente dele. Essa é a minha verdade. Ele como titular, você já não imagina, não, dali não vai sair nada. E me custa muito falar isso, tá? Mas eu não espero nada do Vinícius Júnior pra essa Copa do Mundo. Nada. Me custa falar isso. Porque eu vejo o quanto que ele joga bola no Real Madrid. Entendeu? E me custa Por mim, eu não olhar pra colocaria ele e o falar Vini Júnior nem titular. Esse é o problema. tem um... Então, eu já me vou custa falar muito. aqui, o Franco, ó, me perdoa, porque depois de uma frase dessa da Júlia Vinícius Júnior fora do titular, eu quero da Júlia agora. Qual o grau de importância do Vinícius Júnior? Franco vai Cara, esperar. Eu passo a ele palavra. É. Tá, posso dar meu argumento? Com certeza, por favor, eu estou te pedindo isso. Gente, não tem como. Vini Júnior, pelo futebol que ele apresenta na seleção, eu esqueço tudo que eu já vi no Real Madrid. Cara, se eu for falar de Real Madrid, é o principal jogador, é talento, é protagonista, é referência, isso e aquilo, decide Champions, tarará, tarará, tarará. Agora,
falar de um jogador que em todo o ciclo de Copa teve todas as oportunidades possíveis de decidir um jogo, de fazer qualquer coisa que fosse minimamente mostrar o 10% do futebol que ele mostrou no Real Madrid. Ele não conseguiu fazer em todo o ciclo de Copa, sendo que é um dos melhores jogadores brasileiros que a gente tem. Por favor, eu não consigo ver ele decidir numa Copa nem aqui nem na China. E eu não colocaria ele como titular nesse time, porque pra mim falta essa imposição de falar assim, cara, tem outra pessoa na tua frente, tu vai decidir ou tu não vai. Entendeu? Tu vai ser o jogador ou tu não vai. Coloca ele na fogueira mesmo, pô. Porque não tem como, gente. É um jogador que é diferenciado quando tá no time dele e não consegue jogar na seleção. Coloca na fogueira. Coloca nem que seja o Luiz Henrique na esquerda. Eu não coloco o Martinelli também, mas bota o Luiz Henrique na esquerda, bota qualquer jogador lá, fugindo do meu argumento de não improvisar, mas atacante a gente até tem de sobra. Então, coloca lá e deixa o Vini Júnior pra tentar decidir alguma coisa quando sentir essa pressão. Porque, olha, ultimamente tá foda. Mas ao mesmo tempo eu acho que é injusto colocar ele no grau 0, tá? Eu diria que era grau 1. Eu vou contar até 3. Eu não coloco grau 0 pela situação de, tipo assim, se precisar colocar ele, a gente não tá ferrado. A gente, né, já viu atuações boas dele, mas a gente nunca viu ele decidindo nada. Então eu coloco ele grau 2. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, de contar até 3 e vocês falaram um grau junto, mas se a Julie já falou 2, é o Franco. E aí? Tá bom, eu consigo acompanhar o relator. Agora, é um negócio assim, tem um bom parêntese aqui, né? Cara, o nosso ataque é muito melhor o nível do que os outros setores da seleção. Então, Sim. assim, vai ter que deixar alguém no grau 0 aqui, né? Talvez seja injustiça com ele, com essa Vai ser o pessoa. Rafinha? Vai ser o Rafinha? Pra mim não é também, esse é o problema. Mas aí, E o daí? Rafinha, qual? Eu Pra mim, coloco o Rafinha acima do Vini Júnior. Mas eu não consigo colocar ele no grau 3. Então, a Rafinha vai pro grau 3, depois a gente vai ter que discutir aqui, porque por enquanto hoje, né? Mas mas é porque vai ter muito atacante. Se a gente colocar, a gente vai colocar Luiz Henrique no grau 3, a gente vai colocar Ryan no grau 3, né? Posso sugerir pra vocês a gente colocar o Vinícius Júnior no grau 1 já e deixar o Rafinha no grau 2? Tá, A gente fechou. ainda tem alguém que vai dar muito o que falar aqui. Né? E que você só vai saber no final desse vídeo, você que tá acompanhando a gente no YouTube. Quem será, né? No final falaremos do menino Ney, mas com certeza falaremos sim. A produção aqui deu um pitaquinho que hoje nós confiamos mais no Douglas Santos decidindo a Copa do que o Vinícius Júnior. É o que está na nossa tier list. Posso o que perguntar um está negócio pra profissão? A gente não pode colocar um limbo entre o grau 1 ou o grau 2? A gente vai ser eterno pra gente, né? Vamos colocar a tier list lá e a nossa cara pra tomar tapa. Mas tinha que ter um limbo, assim, não O fecha nem jogador que, cheira. assim, é melhor do que o grau 1, mas ele não decide Copa. Eu ficava no limbo. Deixa lá como limbo. Tá na seleção, ponto final. Essa é a frase. O Matheus Cunha vai estar nesse limbo, Franco, porque o camisa 10 do United foi sendo titular com frequência do Ancelotti, mas... E eu vou dizer pra você, entre todos os atacantes dessa lista... Não, eu não consigo deixar ele no grau 0 também. Vai ter que ser grau 1. Não consigo. Vai ter Eu que não ser consigo também. Porque o Matheus Cunha, pra mim, ele não é atacante. Ele joga. Pra mim, ele é um camisa 10. Eu vejo ele jogando como camisa 10. Então eu não consigo colocar ele na mesma posição do Ryan, do Endrick, sabe? No mesmo grau de importância dentro do jogo. Ele faz função diferente. A função dele é diferente. Por mais que o Ancelotti coloque. Nem que o Ancelotti tente colocar ele como um falso 9, que pra mim não vai ser o caso, mas coloque ele como um falso 9. A função dele não é essa. Então eu acho que ele, taticamente, tem uma importância diferente. Eu coloco ele no grau 1 e eu gosto muito do futebol do Matheus Cunha. Muito mesmo. Mas, cara, colocar ele no mesmo nível de Rafinha já acho que é demais. Então eu vou colocar ele no Matheus Cunha. No grau 1. Outro jogador que também faz funções diferentes, posições diferentes, que a cabeça do Ancelotti é meio confusa aí, Endrick, senhorita Julie. Porque assim, o Endrick de última hora ele foi convocado. E por mais que eu suponha que nós três gostamos muito dele, por mais que ele venha a poder decidir contra a Inglaterra, decidir contra a Espanha, o grau dele não deveria ser 0 por ser o último da convocação? Jamais. É até um crime tu falar isso. Prenda Pedro Ramos, pelo amor de Deus. Grau 3 total, gente. Se Endrick não for o cara que em algum momento vai chegar, vai decidir, ele...
É bizarro, gente. Não tem nem. Ancelotti ficou maluco quando pensou em não convocar Endrick pra seleção. É o cara que pode sim decidir a Copa, é o cara que pode sim chegar lá, fazer um gol antológico e dar o título pra gente, é o cara que pode sim pegar a bola na mão e por mais que Casemiro tente proteger o menino, né? O menino Endrick. Mas, gente, é bizarro o nível de protagonismo que esse menino tem, é o nível de confiança, de segurança que ele tem. É sim 9 do Hexa pra mim e acabou. Ó, Franco, se tu não descer o Endrick do grau 3, tu já vai ter que Se ele abrir o... descer, eu não falo mais com ele. Eu finjo Pode que o descer vídeo o acabou Alisson, aqui. então. Beleza. Que é o Endrick eu não tiro dali nem ferrando, cara. Morre abraçado com ele. Não, morro abraçado com o Endrick ali, Sim. cara. Pra mim, eu sinceramente acho que o Endrick não começa como titular, nem perto. Vai fazer uns bons 15 minutos na fase de grupos. A partir do momento que nos 16 avos, como é que a gente vai chamar essa próxima 16 fase, avos, né? O jogo extra da Copa, sei lá Aham. como é que a gente vai chamar aquilo. A partir do momento que o Brasil precisar de um gol e esse cara meter 2, vocês vão ver que o Endrick vai virar titular. Sim. E o Martinelli. Porque o Martinelli pro Ancelotti a gente ouve muito em emissões Cara, maiores que o Martinelli é muito gostado pelo Ancelotti, mas posso pela falar um torcida não negócio muito. que é bizarro? O Martinelli, pra mim, é muito importante nessa seleção. E principalmente pro Ancelotti, porque o Vinícius Júnior, defensivamente, é jogar com um jogador a menos. Todo mundo sabe que ele não marca. E no Real Madrid é a prova disso, tá? Real Madrid foi muito mal em muitos momentos da temporada, porque não tinha um, mas 2 jogadores que não marcavam, que é o Mbappé e o Vinícius Júnior, né? Se no Brasil tiver Vinícius Júnior e Neymar num mundo hipotético de titulares, o Brasil vai defender com 9, né? A E a gente partir do perde momento dois, que- exato. E a partir do momento que o Brasil precisar defender, porque a gente já falou aqui, a nossa lateral não é de outro mundo, vai ter que ter um cara consciente que joga pelo time, né? E que apoia tanto ofensivamente quanto defensivamente. E esse cara é o Martinelli. Então, assim, pra mim, ele é um cara de grau. Calma, grau 2. Calma, editor. Não, pra mim ele é um cara de grau 2. Falando sério. Grau 2, concordo plenamente. Eu gosto muito do senso coletivo do Martinelli. Eu acho que ele é um cara muito de equipe. É um cara que pensa muito no coletivo e vai ajudar, vai conseguir fazer. Se precisar dele, ele não vai decepcionar o Ancelotti. É isso que eu acredito. Então eu concordo muito com todos os argumentos do Franco. Pra mim, grau 2 também. O caos está instaurado nas pontas da seleção brasileira, senhorita Júlia Espíndola. O Pantera Luiz Henrique. Pô, pra mim, desculpa. Ele tá lá em cima no grau 3 também, mas quem vai opinar é você, Júlia. Você começa aí. Cara, é difícil porque chega nas pontas e. Mas assim, cara, acho que o Luiz Henrique é um jogador que vai ajudar muito, 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 muito. Vai ser muito. É que a gente tem quem mais? A gente tem Luiz Henrique, Igor Thiago, Ryan e Neymar, né? Tá. Luiz Henrique. Ai, será que decide? Não decide. Cara, eu vou colocar grau 2. Se o Franco quiser subir, ele sobe. Eu gosto muito do Luiz Henrique, vai ser muito importante, mas não sei se vai chegar num ponto de conseguir decidir. Assim como, por exemplo, o Danilo decidiria, entendeu? Vou colocar, porque já jogaram no mesmo time, eu vou colocar. O Danilo tem uma posição mais atrás do que o Luiz Henrique, mas é porque o Luiz Henrique também decidiu. Antes de você É finalizar muito cruel. É muito cruel. Não sei, não Luiz sei. Henrique Henrique tá decidiu pensando igual, bastante entrando no segundo tempo. Quando a gente querendo no primeiro tempo, ele de fato deixou a desejar. Então, assim, a Júlia vai ficar ainda pensando um pouquinho no voto dela, mas eu já vou pular um pouquinho pro Franco. Franco, vai ajudar ela aí com esse grau 2, grau 3 ou vai complicar? Cara, é muito cruel. Essa dúvida tá na minha cabeça também. Porque Luiz Henrique, cara, é um baita de um jogador. Sim. Os últimos 6 meses de seleção brasileira, ele foi disparadamente o melhor jogador da seleção. Ele patina em campo, é impressionante, impressionante. Não, ele é disparadamente o melhor jogador da seleção, tá? Disparadamente. E assim, eu realmente acho que ele pode fazer a diferença. Entendeu? Então, cara, num jogo de Copa, eu confio mais no Luiz Henrique pra decidir do que confio no Rafinha, do que confio no Danilo, mas isso Sim, tá. debate pra depois. Tá. Vamos deixar ele no grau 3, depois a gente eu vou botar o Luiz Henrique grau 3. Porque Tá, se a gente tá já colocando que ele é mais importante, ou ele, na nossa expectativa, vai ser mais importante do que os que estão no grau 2, por enquanto vai ficar ali. E a nossa dor de cabeça daqui a pouco vai aumentar. Falando em dor de cabeça, a centroavança da seleção brasileira, a camisa 9, do Ronaldo, que a gente tanto ouviu falar, Franco,
vai ser o Igor Thiago, camisa 9, não titular, mas aqui, ó, nas costas. Posso ser bem sincero pra vocês, cara? A gente tem que colocar alguém no grau 0 e vai cair pro Igor Thiago. E eu não acho que é grau 0, tá? É pra ser bem sincero. Mas vai ser ele, porque de todos os atacantes, quem eu acho que menos tem probabilidade de decidir um jogo na Copa é o Igor Thiago. Sim, Primeiro que não tá acostumado a ter a vestir, né, o peso de uma camisa grande, né? Principalmente a mais pesada da Copa do Mundo. Acho que pode ser um problema pra ele, tá? Acho, sinceramente, que não vai ser muito utilizado. Sequer vai ser utilizado pelo Ancelotti. Acho que ele vai ser utilizado no gênero assim, o Brasil tá perdendo de 2-0 contra a Argentina, faltam 7 minutos pra acabar o jogo e precisa de alguém lá na área pra brigar com o zagueiro, com o Otamendi. Igor Thiago. acho que nem assim. Exato, e esse é o único cenário possível que eu imagino o Ancelotti usando o Igor Thiago. Por isso, eu acredito que ele é grau 0. Então, nesse cenário, Júlio, eu imagino que você sendo Ancelotti, Brasil e Argentina precisando do gol, você não coloca o Igor Thiago, você coloca o Endrick. Óbvio, não tem nenhuma dúvida. Se Endrick não for titular, não estiver na posição de titular, já tiver ganho esse local, porque uma hora ou outra a camisa 9 vai ser dele. A titular vai ser dele. Mas, assim, se ele não tiver chegado nesse nível, ele estiver no banco, cara, é Endrick, óbvio, Igor Thiago pra mim também, por mais que é vice-artilheiro da Premier League, mereceu a convocação por tudo que fez na temporada, mas ainda assim, ele é um jogador de uma temporada só, ele é um jogador que ele se mostrou agora, ele é um jogador que ele cresceu agora e que vai chegar na Copa do Mundo, a gente fala que não sente o peso da camisa da seleção brasileira e tudo mais, mas sente, uma hora ou outra sente. Então, assim, eu acho que vai chegar na Copa, ele vai sentir um pouquinho isso, ele vai, né, não vai ser um jogador que vai decidir, não vai ser um jogador que o Ancelotti vai usar de confiança pra simplesmente chegar e resolver um jogo. É grau 0 pra mim também. Igor Thiago grau 0, então um que foi fazendo uma boa temporada agora lá na Inglaterra é o Ryan, que também veio já basicamente no apagar das luzes. E eu te pergunto, Julie, oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? O Ryan que levou o Bournemouth pra Europa League. Galera, precisamos falar deste homem. Ryan, pra mim... Eu tenho Ryan pra mim como se fosse meu filho, né? Eu falo pra todo mundo. Pra mim, o Ryan é meu filho. E ver ele na seleção, ver ele na Copa do Mundo, tendo a possibilidade de entrar em um jogo de Copa do Mundo, pra mim, é o melhor cenário dos cenários possíveis. Eu coloco o Ryan como grau 1, infelizmente, porque eu queria muito poder colocar ele no grau 2, mas ele ainda não chegou nesse nível, né? A gente tem jogadores que estão mais acima no ciclo do que ele, mas só de ele estar lá pra mim já é a melhor vitória possível pra mim como vascaína, como fã do futebol do Ryan. Vai ser um dos melhores jogadores do mundo em algum momento, não tem dúvida nenhuma, mas por enquanto é grau 1. Espero que em algum momento ele chegue no grau 3. Tô torcendo por isso. Franco, já discordei um pouquinho, mas eu quero ver você. Não, pra mim é Ryanair, né? Não foi essa que o Bournemouth lançou lá? Isso adorei. Aí. Mas acho que eu acompanho o relator. Acho que o Ryan ainda não é um grau 3, não é um grau 2. Ele vai ser. Até o final da Copa ele vai ser, entendeu? Esse é o meu ponto. Copa, tá? Eu acho que essa Copa vai ser essencial para preparar esses jogadores que vão, né, estrear em Copa do Mundo para uma próxima Copa do Mundo. Acho tipo assim, eu coloco o Ryan, ele vai chegar no grau 2. Voando. Então, não só o Ryan. Mas... A polêmica que eu levantaria aqui de vocês é que, na minha opinião, por mais que seja de vocês aqui, o Ryan seria grau 0, porque dos pontas, ele vai ser o último da fila, nessa Copa do Mundo. Tem que entrar antes dele o Martinelli, tem que entrar antes dele o Rafinha, tem que entrar antes dele o Luiz Henrique, e depois, na quinta substituição, não tendo entrado o Luiz Henrique, não tendo entrado o Igor Thiago, o Ryan vai entrar. Eu acho o Ryan no grau 1, por mais que eu também goste do futebol dele e tenha ficado feito com a convocação, dos pontas ele é o mais baixo, porque ele tá ali na mesma prateleira do Vinícius Júnior. E por mais que a gente não concorde, talvez, com a titularidade do Vinícius Júnior, ele vai ter um grau de importância maior do que o do Ryan. Posso contar meu contraponto? Claro. O Ryan joga numa posição diferente. Se precisar do Ryan de 9, ele também vai. Se precisar do Ryan de ponta esquerda, ele também vai. Se precisar dele de ponta direita, ele também vai. Mas aí você coloca o Endrick antes. Se ele precisar de qualquer uma dessas funções do Ryan, ele vai escolher o Endrick. E daí Mas e um jogo que o Endrick tá suspenso, o que a gente faz?
Eu não eu acho que esse cenário não acontece, tá? Mas, Cara, Neymar não era pra estar fora da Copa de 2014, infelizmente ficou, porque não, mas lesionou. eu ainda acho que na minha opinião, o Ryan é o grau 1, tá? Mas jogando com aquela regra, diga-se de passagem, edição, pra ferrar a gente, né? A gente vai ter que deixar mais um no grau 0. E daí vai ter que ser o Ryan. Sinto informar. Ai, que É ódio! O coração vascaíno dói muito nesse momento, mas... assim, a gente não tá aqui elencando a qualidade do jogador, mas sim a expectativa que a gente tem Tá, dele decidir. tá. Por mais que o seu coração, Julie, fale que, pô, ele vai decidir, vai ser o gol do título, e que pode ser, não tem, Amém que seja vai dele. ser maravilhoso. Eu e o Franco, a gente vai estar aqui comemorando tão igual quanto você. Perfeito. Só que nessa expectativa de pré-Copa, dos pontas, assim como o Igor Thiago dos centroavantes, quem faz a posição mais ofensiva ali, mais avançada, dos pontas, o Ryan é o que menos, né? Tá, eu entendi o ponto de vista. Se abraça, então, essa Abracei, opinião. com muita, só pra deixar claro, com muita dor no coração, mas abracei. Muita... não é discussão, não. Muito protesto. Franco abraçou aqui, então. 0, né? Pra gente poder ir pro próximo. Vambora. Eu abraço. A gente agora tem um problemão nas nossas mãos pra fechar nosso vídeo que de estreia, né? De 45 minutos já basicamente de gravação. Daqui a pouco nossos fãs vão estar aqui comentando: quero mais de 1 hora e meia, 2 horas, como eles fazem com as concorrentes, né? Eles pedem vídeo longo dos caras. A gente também tem que fazer vídeo longo aqui. O menino Ney, esse aí... Olha, eu ia começar pelo Franco. Meu Deus, colocou lá no... Calma aí, 0 grau, tá, gente? Eu ia começar pelo Franco, mas podemos ser cavalheiros aqui, senhor Franco Reis? Por favor. Julie Espíndola. Por favor, que eu ainda tenho que formatar minha opinião sobre isso, cara. O menino Ney, caso se mantenha na convocação, vai ter qual grau de importância para esse elenco da seleção brasileira? Não é dúvida nenhuma pra mim. É grau 13 e acabou. Grau 13 é isso aí. Vai se manter na convocação. Acho que pra mim não é, perdeu o primeiro, perdeu o segundo jogo dos amistosos ali, acabou, cortou da Copa. Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo, né, pelo grau de suspense que fizeram pra levar ele, vão deixar ele recuperar, vão deixar ele lá treinando, vai chegar na Copa, ele vai estar lá. E é isso. Eu acho que não tem como a gente pensar, e vou levantar a bola aqui, pra mim, eu sou absurdamente defensora de Neymar na Copa, absurdamente defensora do futebol do Neymar, independente de fase, independente de ser aquilo. Neymar é o cara que pode sim pegar, colocar a bola no braço, assim como embaixo do braço, como ele fez contra a Croácia em 2022, que se não fosse Fred ter entrado naquele jogo e o Brasil ter subido, a gente não teria tomado o que a gente tomou, porque quem tinha decidido o jogo naquele momento tinha sido o Neymar. E se a gente chegasse numa semifinal, se a gente chegasse numa final, quem iria decidir o jogo pra gente seria o Neymar. Então, assim, eu acho que ainda em 2026, independente de fase, independente de momento, ele é o único cara que tem a responsabilidade e que entende o peso, colocar ele como único junto com o Casemiro. Ele e Casemiro que vão entender o peso de colocar a bola embaixo do braço e falar assim, não, a gente vai decidir isso aqui por ser levar a Copa pro Brasil. Hendrick, cara, vai decidir a Copa porque ele tem isso dentro dele, entendeu? É a luz dentro dele que vai fazer isso por ele. Neymar é o cara que vai, tipo assim, pensar, esse é a minha última chance. Eu tenho só isso pra fazer, a minha última chance, o sonho da minha vida não é ser bola de ouro, não é Champions, não é um hexa pro Brasil, é levar a Copa pro Brasil. Ele vai colocar a bola embaixo do braço e vai decidir. Então, pra mim, é grau 13, acabou. Franco, depois dessa explanação aí, é contigo. Cara, custa me acreditar que que eu confio mais no Danilo pra decidir uma Copa do que no Neymar. Meu Deus! Não, eu não confio. Eu tô falando isso. Não, sim, difícil, Luiz Henrique. Na cabeça, essa frase não existe. Tá, entendi. De tipo, estarem no mesmo patamar, tu diz? Não, assim, não dá pra colocar. O Neymar devia ter uma acima, né? Tipo, um só Neymar. Neymar Júnior. Exato. O cara tá indo pra Copa exatamente por isso, porque ele é o único que decide na seleção brasileira. É o único que a gente vê de toda essa lista e fala assim, eu confio nesse cara pra decidir. Talvez estão surgindo novos nomes que talvez possam decidir. Que é o que a gente tá falando até aqui. Sim. Que ninguém decidiu nada até agora. O Hendrick fez 2 gols importantes em amistosos. Não valia nada. O Luiz Henrique tem 1 ano, 2 anos de seleção brasileira muito bons, verdade, mas não decidiu nada ainda. Então, assim, o que eu vou falar? Que decidiram alguma coisa? Não, o único que realmente decidiu, quando o Brasil precisou, foi o Neymar. Então, assim, cara, Exato.
O ponto é exatamente esse. Quem decide é o Neymar e mais dois. E daí a gente vai ter que organizar essa palhaçada aí, que são só 3 nomes, né? Então vamos por partes. Meu Deus. Franco Reis já abraçou aqui com a Julie que o Neymar é o grau 3, perfeito? Com Eu certeza. não abracei, tô dentro, é isso. Não tem Vocês como acham tirar. que ele vai se manter, então, também na convocação, que ele não vai ser cortado? Não vai Isso é ser. outra pergunta. Esse é o problema. Não tenho dúvida, ele não vai ser cortado, gente. Não vai Pra ser mim, cortado? pra mim, eu acho que o Ancelotti é homem de tirar ele, tá? E ele Eu acho tá que não. Ele é capaz disso, mas ele vai? muito puto com essa história do Santos ter mentido sobre o diagnóstico do Neymar. A informação é essa, né, que a gente tem até agora, que o Ancelotti não tá feliz com isso. O fato do Neymar só poder voltar dia 13, né, é uma coisa que incomoda muito o Ancelotti. E o próprio Ancelotti falou que o Neymar tem até dia 12. Passou essa deadline, tá fora. Não pode mais. E informação do Caio Mota é que antes da convocação na quinta-feira, o Ancelotti ligou com o Rodrigo Caetano pro Neymar, falou sobre a situação que ele Santos. fez Sim. todo o protocolo. Então, assim, falta de tentativa da seleção com o Neymar não foi. E levando isso, vamos supor que o Neymar chegue lá no dia 10, dia 11, naqueles trancos e barrancos. Já tá na hora do João Pedro pegar férias já ou não? Porque o João Pedro pode ser convocado no lugar do Neymar. Cara, mas aí o João Pedro não vai. Eu não vou jamais colocar o João Pedro. Eu coloco o Endrick pra decidir, coloco o Luiz Henrique, coloco o Danilo, o Casemiro, mas eu não coloco o João Pedro pra Não, decidir. a lógica teoricamente é essa, né? Por isso que ele não foi convocado. Mas, eu digo pra você, se eu fosse João Pedro, estaria com a passagem comprada já pros Estados Unidos. Porque se não for jogar, assiste, tá tranquilo. É real, é Tá na sério. academia Não é agora. piada. O João Pedro tá meio com a situação meio turbulenta, né? Que ele não sabe se ele fica no Chelsea, tem time grande olhando por ele aí, né? Tá meio conturbado com a história de não ter ido pra Copa. Mas, cara, sinceramente, eu acho que não é momento pra férias. É momento pra abrir o olho e falar assim, olha, se pintar, eu vou agarrar essa oportunidade como ninguém, né? Porque eu sei o peso que é ficar de fora, entre aspas, né? Ó, vamos já começar a fechar aqui nossa tier list, porque assim, grau 3, começamos com no máximo 3 jogadores. Ô, E nós Pedrão, temos calma. Desculpa. 6. Antes da gente já descer os caras do grau 3, limpar esse grau 3, vamos limpar esse grau 2 também? Por Isso que eu ia favor. comentar. Temos Tá. uns jogadorzinhos ali que quando você vê o contexto, quando você começa no nosso vídeo lá no comecinho, não, faz sentido, grau 2, vai ser titular, vai ajudar legal, como colocou aqui a nossa produção. Só que assim, Quem tira o Você vai print ver. agora, sem contexto nenhum, chama a gente de louco. crime, Nossa, total. crime. Agora, com Rafinha, com Martinelli, Bruno Guimarães, que talvez vão ser mais importantes, Franco, eu quero que você me cite 2 nomes que no grau 2 tem que descer agora pro grau 1. O Wesley Douglas Santos, né? Pega as duas laterais e desce. A Julie Tem vai jeito. comprar? Compro, total. Nossa regra foi embora, mas isso é papo pra E outra a hora. questão é, nós temos laterais reservas. O Ibanez, então, vai descer pro 0 e o Alexandre, que já tava no 0, vai se manter. Pô, Correto? posso não. ser bem sincero pra você? Eu até deixo o Ibanez no grau 1 e deixo o Wesley no grau 0, cara. Essa história do Wesley, pra mim, eu não consigo confiar. E o Ibanez tão pouco, né? Mas eu acho que o Ibanez serve mais como elenco de apoio do que o Wesley. Ele Tá, vai Ah, também eu acho, vou pra também Ju- acho. pode ser pra zagueiro, Juliana. pode ser lateral. Tá, eu vou ter mais um ponto aqui. Eu coloco o Ibanez no grau 1 pelo coletivo. O Wesley não é um jogador de coletivo. O Wesley já mostrou inúmeras vezes que não é um jogador de coletivo, que quando precisa pensar no time, quando ele pensa nele. Então eu vou colocar o Ibanez como um jogador de coletivo do que mais o Wesley. E mais do que isso, até, eu acho que é uma coisa que, assim, o Brasil precisa mais do Ibanez do que do Wesley, tá? Em jogos O difíceis. Ancelotti quer mais o Ibanez do que o Wesley. Exatamente. Então, assim, o Wesley vai ser muito útil no Brasil e Haiti, que o Brasil vai fazer 7-0, né? Mas, assim, Também, né? chegar no Brasil e Marrocos e vir o Brahim Dias pedalando pra cima do Wesley e ele cair bobo, aí vai precisar de Ibanez, entendeu? Vamos voltar uma linha aqui com os goleiros, porque a gente tinha também deixado para resolver depois. Nós temos o Alisson como um grau 3, ou seja, na nossa expectativa ele vai decidir a Copa, vai ajudar a decidir a Copa. Do grau 1 ficou o Everton, que é o terceiro goleiro na teoria, e o 0 grau, o Ederson. Vamos manter assim ou trocamos, quem sabe, o Everton, Eu o ainda Ederson, não, eu mantenho. o Alisson? Eu vou ser bem sério pra você. Eu acho que o Alisson tem o
o sinônimo do grau 2, que é ajuda legal. Tá, Mas pode ser, Se pode precisar ser. contar Valeu. com ele, não conte comigo. Tá, pode É, ser, pode ser, exatamente. pode ser. Pode descer, então. Produção, fechamos os goleiros, fechamos os laterais. Eu ia falar quarteto de zaga, mas nós temos o Danilo também, que acabou indo como líder. Estão satisfeitos com a dupla titular Gabriel Magalhães e Marquinhos como grau 2? Vão ajudar, legal. E os nossos Finalista de reservas, Champions. Bremer, Léo Pereira. Léo Pereira, na verdade, está no quinto, né? Léo Pereira e Danilo estão no quinto, até porque, na nossa cabeça, o Bremer vai ajudar mais do que eles dois, correto? Correto. Correto. Meio campo, nós fechamos, então, com o Bruno Guimarães ali no grau 2. Nós temos o Danilo também no grau 3. E vai se manter o Danilo, né? Porque na nossa concorrência aqui, o Danilo tem mais chance de garantir a Copa do que o Bruno Guimarães. Sim. Sim. Ali no grau 0, então, a gente também tem de meio... Tem o Fabinho, que vai ser o reserva do Casemiro, só que o Casemiro tá no grau 3. Vamos fechar esse grau 3, porque a gente passou agora pelo mais complicado, né? Que era o goleiro, o laterais e zaga, né? Vamos fechar o grau 3, que é mais simples. Grau 3, nós temos 5. Danilo, Casemiro, Endrick, Luiz Henrique e o menino Ney. Eu vou pedir pra Independente de quem descer daí, vai pro grau 2, né? Vamos combinar? Isso. Eu vou pedir pra Julie citar um nome que pra ela tem que cair pro grau 2. Tá, eu vou citar um que pra mim já não era unanimidade estar no grau 3. Desculpa, Franco, mas assim, Casemiro pra mim ainda não é um jogador que vai estar no grau 3 que vai decidir. Que loucura. Franco, você tem a chance de citar mais um outro nome. Quem Pô, desses 4 você decidiria? Se eu cito o nome do Luiz Henrique, eu aumento o goleiro do Palmeiras aqui, pô, na hora. O Neymar nasceu palmeirense, os dois são cria da academia, acabou o futebol, pô. Gente, que é isso? Vão me chamar de mais clubista do que eu já sou, pô. Desculpa. Existe um mundo onde a gente pode entrar no contexto de que, mas o Endrick não deve ser titular, mas é aquilo. O Danilo também não deve ser. E a gente acredita que os dois podem garantir. O Neymar também não deve ser titular e pode garantir. O Luiz Henrique, que dos 4 é o mais provável de conseguir uma vaga de titular, talvez seja o nome unânime desses 4, ou eu forcei? Por ser titular. Posso dar um ponto? Acho que o Luiz Henrique, se entrar de titular, não vai fazer o que ele faz entrando de segundo tempo. Então, se a gente está num cenário hipotético de esses jogadores estarem de titular, o Luiz Henrique vai fazer uma partida pior do que esses outros 3 jogadores. Pô, posso falar um negócio pra vocês, cara? Eu acho que eu desço o Luiz Henrique. Eu também. Confiar nesses 4 aí, os que eu mais confio são Danilo, Endrick e Neymar. Exato. E assim, eu tô nesse ponto. Um parênteses enorme aqui, que devia ser a legenda do vídeo. O print condena, tá? É literalmente isso, o print condena, porque quem teve debate até agora vai falar, pô, os caras escolheram 3 reservas pra ser o grau 3. Mas, pô, é loucura pra mim, na minha cabeça, eu acho que é isso. Exato. O print Tá. condena, pô, não tem o que fazer. Então vamos descer Luiz Henrique, é isso mesmo? Eu desço. Cara, com muita dor no coração, óbvio, mas com todos esses argumentos colocados na mesa. No grau 2 nós temos o Alisson, beleza, tá reinando sozinho. A dupla de zagueiros, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Temos 2 meio-campistas, são os 2 titulares. Bruno Guimarães, Casemiro. E 3 pontas, mas que um é reserva, que é o Luiz Henrique, o Martinelli e o Rafinha. Tá de bom tamanho? Você acredita que um vai ter que cair ele pro grau 1? Quem sabe elenco de apoio? Porque assim, o Martinelli gosta muito, o Ancelotti, o Luiz Henrique é importantíssimo. Assim, eu já não consigo olhar que vai cair ali. Tá, eu ia falar a mesma coisa. Eu desceria o Martinelli, porque assim, ele é o significado total de elenco de apoio. Ele é exatamente o que é um elenco de apoio. É um jogador que, se precisar dele, ele vai estar lá. Ele vai ajudar legal, sim, mas em uma hipótese que precisar dele, entendeu? É bem por aí. Ele pode ajudar legal, mas ele é o elenco de apoio. Mas levando em conta esse elenco de apoio, o Vinícius Júnior pra vocês é elenco de apoio? O problema é isso, que ele pode ajudar legal. E essa definição pós começo do vídeo ajudou a gente a gente fez ao contrário, né? A produção pegou e falou assim, ó, caos, toma. Vocês nos comentários do YouTube coloquem produção malandra, pode não xinga muito não, tá? Mas comenta bastante sobre a produção, porque deu uma rasteira na gente, assim. Pra gente fechar, então, nós temos os 3 do grau 3, não se mexe mais. Danilo Santos, né? Danilo, Endrick e Neymar, apesar dos pesares.
Grau 2, ajuda legal. Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, os defensores. Bruno Guimarães, Casemiro, Rafinha, Luiz Henrique. O grau 1 tá complicado. O Ederton, Bremer, Ibanes, Douglas Santos, o Paquetá, que também é bastante importante na seleção. O Vini Júnior, Matheus Cunha e Martinelli. E aqueles que pra gente não vai fazer falta, é muito forte. Mas que se entrar no segundo tempo, pelo menos metade aí não enche nossos olhos, vamos ser sinceros. Se puder não entrar em campo, tá tudo bem. Melhor. Alexandro, Wesley, Léo Pereira, Fabinho, Igor Thiago e Ryan. Fechamos nossa tier list. O print é muito injusto, gente. Nossa, muito. Mas assim, porque deixar o Ryan e o Igor Thiago ali é maldade. Mas vamos recordar a nossa regra lá no início do vídeo. Você que arrastou só pra ver o resultado final, volta, que a gente tem coisa pra falar no início, que é a regra. Eu tô assim, ó, tá me doendo o coração colocar o Ryan junto com o Ederson, colocar o Ryan junto com o Alexandro, com o Léo Pereira. Tá me doendo muito o coração, gente. Vocês não têm noção. Rapaziada, tier list fechada, então podemos dizer assim, porque a produção já tá dando seus palpites. A produção ajudou a gente. Se for assim, eu fecho a produção. Fechou então. É isso aí. Então, tá assinado. Eu vou abraçar então aqui, porque os nossos comentaristas de hoje foram Julie Espíndola e Franco Reis. Muito obrigado, Julie, pela sua participação de hoje. Muito obrigada, debate, olha, acalorado. Quero dizer que, assim, por favor, se vocês virem, tira o print, mas assim, assiste o vídeo todo, por favor, porque a gente tem muita coisa pra falar. O debate foi de 1 hora. Então, assim, cara, acho que o print condena a gente, o Franco falou, o print condena. Vai chegar uma hora que a gente vai se arrepender de tudo que a gente fez aqui até chegar nesse resultado final. Mas muito obrigada, gente, pelo espaço, por acompanharem a gente também e que tenha mais muitos debates pela frente. Franco Reis, tamo junto e olha, o teu menino Hendrick vai ser importantíssimo então, combinamos aqui, né? Pô, muito obrigado de novo pela participação, né? O print condena, eu acho que essa é a legenda do vídeo. Mas, cara, em termos de confiança, eu deposito a confiança nesses 3 aí, mais do que em qualquer outro. É isso, e para você que quiser acompanhar também dicas de aposta, nossa programação de conteúdo toda terça-feira, nós temos podcast em live às 8 da manhã, aqui no YouTube do Jogo a Jogo. Temos também o Esquenta da Rodada, que normalmente fala sobre o Flamengo, agora na Copa do Mundo vai ser foco total na seleção brasileira. Esse triozinho aqui, eu, a Julie Espíndola e o Franco Reis, vamos voltar na sua telinha, na sua telona, quem sabe na sua microtela do celular, durante a Copa do Mundo também, para falar sobre os jogos mais importantes, falar sobre o Brasil, falar sobre as histórias que a Copa do Mundo conta. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo pro teu amigo que vai ficar revoltado com o menino Ney no grau 3. Deixa nos comentários também o maior erro que a gente cometeu. E claro, se você gosta de uma apostazinha na Superbet, fica aqui na descrição o nosso link do grupo do Telegram com o nosso tipster Léo Moura. Todo dia mesmo, ele dá as melhores dicas que ele aposta para vocês. Tem vários greens rolando durante a semana lá no nosso link do Telegram. E claro, você acompanha aqui na descrição. Muito obrigado, Julie, pela participação. Muito obrigado, Franco, também pelos seus palpites, pelas suas opiniões um tanto quanto polêmicas, que a Julie também teve bastante. E é isso, meu nome é Pedro Ramos, muito obrigado pela sua participação, tamo junto e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.